Científica, né, defesa de mestrado. Meu nome é Ailton Moura Feitosa. A banca examinadora que eu acabei de apresentar, professor Dr. Carlos Ney Alves de Oliveira, professor Dr. Carlos Alberto de Vasconcelos e o professor Eugênio Barretos Bastos de Filhos. Né? Então, o nosso trabalho, a introdução aqui, a nossa motivação, né, foi a própria experiência como professor. Né, os dilemas da sala de aula, as limitações de material que a gente tem. Isso serviu para começar a pensar em um problema. Né? Como os professores sempre dizem, o professor Carlos Ney sempre diz isso nas aulas, que a sala de aula é o maior laboratório que a gente tem de aprender, né? A gente tem essa experiência, então foi a sala de aula que serviu de motivação, assim como as dificuldades que a gente enfrenta, né? E no nosso caso aqui específico, as dificuldades que a gente encontra no modelo macroscópicos e microscópico, né? Que justamente é aqueles conteúdos que fogem do nosso alcance, né? Do nosso tato, do nosso cotidiano, né? Então, esses conteúdos, assim, por exemplo, macroscópio e microscópio, são aqueles que a gente necessita de uma maior abstração para entender. E devido às limitações que a gente tem, então, torna-se um problema enfrentado por as disciplinas de ciências quando vai abordar esse tipo de problemas, né? Então, nosso problema é como a realidade aumentada pode contribuir, né, no processo de aprendizagens nas aulas de física sob a perspectiva do Mobile Land, a partir do conteúdo de modelos atômicos. Então, a gente pegou modelos atômicos, né, como um objeto de pesquisa, né, como um objeto para avaliar como a realidade aumentada se apresenta diante desses tipos de conteúdo, né? A exemplo do sistema solar, e aí por aí vai. Nosso objetivo geral é analisar como a realidade aumentada pode contribuir no processo de aprendizagem, né, nas aulas de física, sob a perspectiva do Mobile Land, a partir do conteúdo de modelos atômicos, como eu já acabei de explicar. Modelos específicos, refletir sobre a importância dos dispositivos móveis nas aulas de física, compreender as dificuldades de aprendizagem no conteúdo de modelos atômicos na disciplina de física pelos alunos do ensino médio. Apesar de que, ao longo do trabalho, a gente não abordou só o ensino médio, como a gente vai ver na frente. Identificar as possibilidades da aplicação da RIA, realidade aumentada, nas aulas de física e elaborar uma proposta de sequência didática para professores de física, não só física, né, como no caso aqui que é modelos atômicos, também para os professores de química, referente ao conteúdo de modelos atômicos. Então, a gente tem algum desses capítulos aqui, né? Esse primeiro capítulo aqui, Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, né? A gente trouxe um apanhado e apresentou uma série de perspectiva que as mídias digitais têm oferecido ao nosso cotidiano, né? A nossa realidade. A gente já sabe, já é de notório saber que as relações de saber, de falar, de ouvir, de se comunicar, já não é a mesma nem de 10 anos atrás, quanto mais de 50, 100 anos atrás. Então, de um ano para o outro, a gente já percebe que as inovações tecnológicas têm influenciado profundamente nas nossas relações sociais, né? Todas elas. E não deixa de ser também nas práticas pedagógicas, né? A gente vê no dia a dia da sala de aula, que cada vez os aparatos estão muito mais presentes, né? Então, pensando nisso, a gente está tentando conciliar o que é tecnologia, né, a tecnologia digital para as nossas aulas de física, a fim de melhorar o aprendizado, né? Nesse ponto de vista, o professor é crucial, né? É crucial. Eu tive muito cuidado disso na aula da minha dissertação, não aparentar que a proposta, que o professor seria substituído, de maneira nenhuma, né? O professor é uma peça importantíssima para o desenvolvimento do aprendizado, né? Sem ele não vai ter eficiência, né? E já nas aulas de física, como eu abri na introdução, né? Ela é crucial,
porque é a partir da tecnologia que a gente vai melhorar as pesquisas, que a gente vai melhorar o ponto de vista, que o aluno que aprende melhor pela audição vai ter essa possibilidade, o aluno que aprende pelo visual vai ter essa possibilidade, o aluno... E aí a gente consegue explorar, através das tecnologias digitais, as melhores potencialidades que cada um aprende, né? Assim como, por exemplo, um vídeo, né? Um arquivo, por exemplo, o aluno pode rever, né, várias vezes até que ele se sinta autônomo no seu aprendizado. Então, as TDICs, de maneira geral, né, ela tem essa potencialidade de complementar o panorama que a gente já tem educacional e melhorar, né? A gente vive nisso, né? A gente pega os IDEBs aí, os IDEBs não, as estatísticas de educação brasileira muito carente, né? É muito carente, muito abaixo do esperado, né? E a gente espera que a tecnologia digital consiga alcançar isso, né? Consiga potencializar nossos aprendizados. Já a realidade aumentada, né? Nos processos de ensino de física e aprendizagem, ou seja, a gente vai ter aí as concepções e características da RA, quais são elas? Né? Foi o que eu acabei de falar ainda agora. Dentro da RA, a gente pode explorar textos, pode explorar figura, pode explorar áudios, e aí por diante, né? Visual, né? Com imagem 3D, com imagem 2D. O que a gente conseguir imaginar de tecnologias digitais, a gente pode incrementar aqui dentro dessa concepção, né? Então, é a concepção que ela aproxima o que é virtual do que é real e vice-versa, né? Se confunde, né? O que é real e o que é virtual, a gente já não tem mais tanto essa barreira conceitual, né? Então, a gente consegue acessar de um ao outro através dessas características da RA, né? Ela consegue fazer essa imersão. A RA, no contexto do contexto da aprendizagem móvel, né? Justamente esse ponto aqui é um dos que eu acho que pode ser muito útil, muito proveitoso para o ensino, porque a gente sabe que a aprendizagem móvel, né, tá no meu texto também, eu trouxe essas informações, que a aprendizagem móvel está em 96% das salas de aulas, né, do alcance, já está muito difundido. Apesar, claro, que a gente enfrenta problemas, né, de ter o aparelho, né, ter os aparelhos diante da realidade da sala de aula, mas não ter a internet, falta essa implementação, né, para melhorar a comunicação. Né? Então, as estratégias didáticas na RA, nas aulas de física, é justamente, né, abordar aquelas coisas, aqueles conteúdos que dificilmente seriam explicados na sala só na voz, ou desenhado no quadro, né, ou no papel, ou no livro. Dificilmente a gente conseguiria transportar essa realidade conceitual para de uma maneira mais palpável, né? Então, aí é que está o grande diferencial da RA nas aulas de física. Né? A gente conseguir aproximar mais a compreensão, né? O aluno vai conseguir visualizar, por exemplo, né, um fenômeno mais realista, né, mais próximo do real. Então, essa é a grande potencialidade da RA, né, da realidade aumentada. É aproximar o aluno daquele conceito até então abstrato. Né? Então, o conteúdo vai estar deixado abstrato e o aluno vai conseguir alcançar de forma mais precisa. Né? Nessa figura aqui, ó, eu tenho uma tela do computador, do material que eu criei, que a gente vai ver mais daqui a pouco. Né? Com o código, a gente consegue ter, ó, um experimento aqui, né, do site do FET Colorado, né, que está no YouTube também. Então, a interação das tecnologias que formam o atual cenário da tecnologia RA, cujo tem favorecido enormemente com a criação de cenários objetivos virtuais mais interativos, os quais, acessados por marcadores, permitem que funcionem por assistências de mídias digitais presentes no cotidiano dos humanos. Né? Então, é uma tecnologia que, de maneira geral, já está no nosso alcance, né? Que é o quê? Um telefone celular,
né, com acesso à internet, né? Então, o que falta realmente é que a gente tenha trabalhos nessa área para difundir, né? Para ficar mais comum no dia a dia, né? Mas a tecnologia em si já está muito presente, né? Infelizmente não alcança todos por conta da nossa desigualdade do país, mas já está totalmente disponível para a gente. Então aqui eu tenho duas figuras, né? Para mostrar como é versátil, né, a aplicação da RA. Eu tenho aqui uma folha no lado esquerdo, eu tenho a tela do computador, onde eu tenho esse códigozinho aqui, né? E eu direciono a câmera do celular aqui e ele vai aparecer o código que eu embuti lá. No lado direito eu tenho uma folha de papel impressa, né? Impressa em papel. Então o que é que eu tenho? Eu posso escolher, né? O aluno ou qualquer pessoa que for estudar, ele não precisa imprimir obrigatoriamente. Ele pode usar o computador e colocar o código aqui, visualizando. Então, ele pode mesclar, né? Então, justamente, é uma coisa que potencializa muito, né, a democratização do ensino, porque, de uma forma ou de outra, dá para alcançar. Então, aqui a gente tem um resumo do que, né, das extensões. Ó, de novo, né, as folhas com os códigos. Na de cima aqui, ó, a folha impressa, onde o código foi gerado através da câmera, uma imagem do YouTube, né, um videozinho do YouTube, e no mesmo código, né, eu passo o dedozinho lá na tela do telefone e deixo de ter o vídeo, ou escolho aqui, tem um menu aqui, ó, né, tem figuras, imagens e experimento virtual. Experimento virtual é esse vídeo aqui. Então, foi embutido aqui, eu poderia colocar mais objetos aí, mais extensões, e a partir de um único código, o aluno pode ter contato a vários tipos de extensões, né? A exemplo disso aqui, né? Dessa imagem aqui. Eu tenho a folha de papel que no mesmo código, através desse menu, eu consigo acessar vídeo e imagens. E aqui nessas imagens, eu tenho várias imagens. Com o dedo lá na tela do celular, eu ia passando e ia vendo, a gente consegue fazer isso e vendo as outras imagens que estão em camadas, né? Então, as extensões de vídeos, imagens, visualizações 3D e tantas outras possibilidades de utilização faz de RA uma ótima aplicação na construção de estratégia para o ensino, descontraído, atraente e principalmente instrutivo. Facilita a implementação mais eficaz do que planeja o professor, pois a tecnologia contribui em comportar aos estudantes os cenários de aprendizagens comprometidos com as exigências do mundo virtual, a fim de desenvolver situações de aprendizagem que os alunos utilizem os conhecimentos científicos de física nas suas relações culturais, né? Então, o aluno vai conseguir aproximar, ter um contato daquilo que era totalmente distante para trazer para a sua relação cultural, para a sua relação social, né? E o conhecimento em si vai ser democratizado e difundido entre eles, entre a comunidade, né? A RA faz com que as figuras antes estáticas ganhem vida, né? Ela ganha uma mobilidade, ela ganha uma vida mesmo, né? Que antes não tinha. A metodologia que a gente utilizou foi uma metodologia qualitativa, uma abordagem exploratória. O local da escola foi aqui em Arapiraca, na Escola Estadual Manuel André. O sujeito da pesquisa, a gente teve duas turmas, né? Alunos do 9º ano e alunos do EJA. Aí a escolha dessas turmas aqui foi justamente porque o conteúdo já estava naturalmente dentro daquela série, o calendário normal, a grade normal de cada turma. Então a gente teve esse instrumento de coleta, né? Entrevistas semi-estruturadas, observações, questionários. E método de análise, análise de conteúdo, né? De acordo com o Bardeen. E a contextualização da prática, né? Criou debates a partir das análises e discussões dos dados colhidos durante os desdobramentos da pesquisa, a fim de obter interpretação. A etapa 1, né, a gente utilizou a construção do livreto, que é o nosso produto educacional. Deu um trabalho enorme, foi a parte mais árdua do trabalho, verificar os conhecimentos prévios dos alunos. Nessa segunda etapa foi apresentado de maneira superficial aos alunos para ver o que a gente precisava ajustar nesse livreto, para na outra aula a gente trazer. Então, a gente teve os debates envolvidos a partir das discussões, né? Como eu já falei aqui, a primeira etapa foi a construção, tal, as datas, e houve essas perguntas meramente motivadoras, né? Por mim, que foi um dos professores, e uma outra professora que também ensinou na escola. E as perguntas foram desse tipo aqui, né? Já ouviram falar sobre a realidade aumentada, tiveram algumas experiências com a realidade aumentada, e sobre modelos atômicos já estudaram. Então,
perguntas abertas, né? Onde o aluno poderia, para a gente conseguir sentir o nível de aluno que a gente tinha, o que a gente precisava melhorar, se o livreto, que é o nosso material, iria alcançar ou não. Então, nessa terceira etapa, a intervenção realmente, né? E desenvolvimento das metas. A intervenção foram as aulas e tal, e nós recolhemos os dados para... Então, a gente tem aqui os conteúdos de cada aula, né? A aula 1 foi justamente aquela que eu falei, que foi para colher as impressões, os conhecimentos prévios que o aluno tinha sobre realidade aumentada e etc. E na quarta etapa, né, a gente teve a análise, cruzamento e triangulação dos dados. Dentro das intervenções, já tirou algumas falas, né? Por exemplo, nessa aqui, ó, quando foi perguntado, já ouviram falar sobre realidade aumentada? Onde? Tiveram alguma experiência? Pergunta como essas. Alguns alunos aqui disseram, vi no filme do Avatar. Outros, claro que sim. Tem em vários lugares, no cinema, nos jogos, nas simulações, também nos óculos de realidade, que representam os locais como se a pessoa estivesse lá. Então, esses alunos do nono ano, eles tinham já um conhecimento, né? Já tinham ouvido falar em realidade aumentada. Já, porém, né, como está aqui, nenhum aluno do EJA mencionou que tinha falado, né? Poderia ter visto, né? Provavelmente viu em algum lugar, mas não sabia que realidade aumentada era aquela coisa que eles viram. Mas várias falas do aluno do nono ano se mostraram conhecedores disso aí, de realidade aumentada. Sobre modelos atômicos, né? Uns dizem que estudaram, outros dizem que ouviu falar, os alunos do EJA dizem que já tinham estudado, e a professora perguntou aqui, né, quando ele falou que... Eu achei interessante essa aqui, porque quando o professor perguntou se ele já tinha estudado, ele disse aqui, sim, já estudamos esse assunto em química. Tem um monte de modelos, cada um representa uma situação. Aí a professora perguntou, né? O professor perguntou, no caso fui eu, como assim cada situação? Cada cientista inventou um modelo para usar na sua área. Então, o aluno tinha uma concepção que o modelo foi inventado para ser aplicado, né? E não que o modelo existia independente da visão do desenvolvimento científico. E, pelo que me lembro, cada modelo representa um tempo. Cada modelo representa um elemento químico. Então, esse outro aluno aqui, ele já tinha uma concepção, né, que cada modelo atômico ele faz parte de um contexto histórico, então, de uma evolução. Então, ele já tinha uma noção mais próxima do que a gente entende pelos conceitos científicos corretos. O pesquisador valoriza as memórias ao afirmar que a escola deve almejar a aprendizagem significativa, mas isso não pressupõe que a mecânica tenha sido desconsiderada. Então, o conhecimento mecânico, o conhecimento prévio é muito útil para o desenvolvimento. Porque existem vários modelos aí, né? Então, o aluno do EJA aqui, cada um tem uma forma de ver o mundo e suas próprias concepções. Cada vez que o tempo muda, também muda a tecnologia e a forma como são construídas as coisas, né? A gente percebe, né, que os comentários dos alunos do EJA, por ter uma bagagem maior, que já estão referentes ao terceiro ano, né, estão no terceiro ano, eles têm um linguajar mais seguro, né, mais científico. Acham possível aprender física, especificamente modelos atômicos com RA? Então, muitos alunos afirmaram que sim, né? E alguns mostraram aqui, por exemplo, essa primeira aqui, ó, será bom usar os telefones, já que em outras escolas os alunos, já que aqui os professores proíbem. Então, o aluno tem vontade de usar, mas fala que outra escola usa, mas lá na escola, segundo esse aluno aqui, a escola proíbe. Pelo menos será mais legal. Não aguento mais essas aulas chatas. Assim, sim, as tecnologias sempre ajudam. Então, esse tipo de fala é outra que distingue do aluno do EJA, né? Esse aqui ele tem uma empolgação maior, né? Uma motivação maior em usar as tecnologias digitais, enquanto do EJA, se a gente for olhar aqui, ó, não sei que as tecnologias são boas, mas deve ser bem complicado. Ao outro, física já é complicado, ainda mais envolvendo outras coisas. Não sei usar essas coisas, só o WhatsApp mesmo. Então, já aqui já mostra um receio, né, em um aluno se arriscar. Aí, o aluno também traz algumas impressões sobre o elétron, né, o que eles observaram, os fenômenos que eles observaram, eles conseguiram perceber, uns perceberam que a luz acende, outros perceberam que a luz depende da frequência e etc. Outra coisa que a gente trouxe
nosso trabalho também foi trazer para a nossa análise as expressões verbais, né? A fala do aluno, baseado em Bakhtin, Vygotsky, né? A fala que pode trazer relações que a gente não conseguiria perceber na escrita, né? E etc., né? Nas avaliações. Então, a fala foi muito importante, foi uma das coisas que eu gostei muito de ter no meu trabalho. Então, a gente percebe que não há relações verbais de verbos flexionados no futuro com a evolução do átomo. Esse fenômeno pode indicar que o modelo pronto e acabado da evolução atômica na visão dos alunos. Essa característica aponta que deveriam evidenciar os modelos atômicos, assim como toda a ciência sofre constantemente processo de evolução, né? Então, de maneira geral, o aluno não tem essa concepção, né? De acordo com essa análise, de que faz parte de um processo, né? Há uma alta frequência do verbo será flexionado no futuro, do presente indicativo, para expressar expectativas com o uso da SHIDIX. Então, né, eles têm uma certa expectativa, né? O verbo mostra isso. A maioria das falas estão apoiadas em verbos flexionados no passado e no presente. O fato dos verbos expressarem ações que iniciam no passado e se encontram no presente evidencia que os alunos compreendem o modelo atômico como parte de uma construção histórica. O apontamento verbal, em que o átomo é parte de um todo histórico que foi construído ao longo do tempo, é muito importante para a construção dos conhecimentos adquiridos significativamente. Então, perceba, né? Não é uma contradição. O primeiro, ele está falando que não há flexões no futuro. O aluno não tá dizendo que não entende como uma construção histórica. De maneira geral, juntando os dois pensamentos, o que ele está dizendo? Ele entende que houve um processo histórico, porém parou, né? Ele não espera mais alguma coisa que aconteça lá na frente. As dificuldades que a gente teve foi a falta de formação tecnológica da comunidade, a cultura da comunidade escolar, aquela coisa que o celular atrapalha, né? Tem essa cultura. A falta de estrutura tecnológica da escola, visto que a maioria do tempo não é disponibilizado nem internet, então foi um grande empecilho. A gente teve que ratear internet para conseguir fazer o trabalho. Então, a gente se deparou com essas situações. Eu vou direto aqui, né? Aqui a gente tem as fundamentações segundo a BNCC para o nosso trabalho, para o nosso produto educacional, né? Está o nosso plano de aula, que a gente utilizou, está dentro do livreto. E eu vou abrir aqui rapidinho o livreto, como foi que ficou o produto educacional, que tem todos aqueles processos lá. Ó, então, a gente criou esse livreto aqui, a evolução do átomo, com realidade aumentada. Aí, nessa primeira capa aqui, a gente tem como o aluno pode instalar, né, Android ou iOS. Aí, depois de instalado o aplicativo, ele mira aqui, já, não tem essa rodazinha aqui, né, esse código, e ele vai gerar, né? Tem explicação, né, como é que vai usar. Então, por exemplo, aqui também a gente criou sessões de curiosidade relacionadas ao conteúdo, porque não podemos ver o ar, relacionada a modelos atômicos. E, por exemplo, nesse texto aqui, ó, modelos atômicos de Dalton. No modelo atômico de Dalton, tem essa figura aqui, né, relacionada a esse modelo. Aí o aluno, depois de ler e tal, mira o celular aqui, né, a câmera celular, o marcador, e ele vai reproduzir uma série de imagens, de vídeos que estão embutidos aqui, relacionados a esse modelo aqui. E mais notas, né, de curiosidade, aprenda mais, que a gente também fez, e tem as atividades. Ó. Então, de cada um modelo, eu vou ter, nesse livreto, o código relacionado ao modelo, um pequeno texto e uma parte que um exercício, né, entre aspas, para aprender a pensar, né, perguntas um pouco abertas. Então, assim se estruturou o nosso modelo, que o professor pode usar ele de acordo com aquele plano de aula. A gente percebe que realmente, se for uma área bem trabalhada, um conteúdo bem trabalhado, a realidade aumentada pode alcançar muito, né? Porque ela não só traz conhecimento, não só aproxima o real do virtual, ela não deixa o experimento mais realista, como também ela torna o aprendizado mais divertido, certo? Então, encerro minha apresentação por aqui.